Muito bem, queridos filhos e filhas da igreja. A primeira leitura de hoje nos apresenta, como podemos observar, a história de uma vinha. Isaías conta a história de um amigo agricultor, e é bonitinho porque na cultura hebraica, ou judia, essa história de fato é cantada. A criançadinha aprende a cantar desde criança. Por isso começa assim, se você foi um bom observador e observadora, né? Eu vou cantar o cântico da vinha de um amigo meu, né? Então na verdade é uma música, é uma história musicada, uma belezinha, um primor. Pois bem, Isaías conta essa cantilena, a história de um amigo agricultor que tinha uma vinha a qual ele apreciava muito. Para você ter uma ideia, esse personagem que gostava tanto da vinha, em casa, no mercado, na feira, pelas ruas e com os amigos, não falava de outra coisa, senão da sua amada e preciosa vinha. Até parecia, vez por outra, um jovem que perdeu a cabeça por sua namorada, pois quando estamos apaixonados, perdemos a razão. Paixão e razão não combinam muito, não é verdade? Esse rapaz estava simplesmente encantado, enamorado pela sua vinha. Porque como disse nosso Senhor, e vamos ver quem se lembra: onde está o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Em outras palavras, você vive, fala e respira daquilo que você ama. Diga-me do que mais que tu falas, e te direi o que ou a quem amas. Isso é tão verdade que Sócrates, o pai da filosofia, da psicologia, chegou a dizer uma coisa muito engraçada. Sócrates, lá na Grécia Antiga, na Hélade, quando conhecia uma pessoa, nunca perguntava o nome dela. Sabia disso? A gente conhece alguém, e aí qual é o seu nome? Os mais antigos, qual é a sua graça, né? Sócrates não perguntava o nome. Ele encontrava uma pessoa pela primeira vez, olhava bem assim na cara dela e falava assim: fale para que eu te veja. E observava. E a pessoa fala do quê? O que você quiser. Porque quando você fala, você se entrega. Quem ama muito carros, só fala de carro, né? Quem ama muito, quem sabe esporte, só fala de esporte, né? Quem está encantado com a mocinha, só fala da mocinha. Quem dera que nós estivéssemos amando a Deus de verdade. Ele seria com certeza mais o tema de nossas conversas. Mas assim era esse rapazinho. Todas suas conversas giravam em torno da sua preciosa e amada vinha. Mas aqui vem uma pergunta: mas por que será que esse agricultor gostava tanto dessa vinha assim? Porque ela era especial. Bem, eu posso te ajudar na resposta. Eu vou te ajudar. Primeiro, se tratava de uma vinha muito especial por alguns motivos singulares. Porque ela havia sido plantada, como você bem ouviu, com videiras escolhidas, de cepas nobilíssimas, que ele havia importado do exterior, a dedo, e que lhe custaram um dinheirão, muito dinheiro. Além disso, ele colocou torre de guarda, fez um muro de proteção, como você acabou de cantar no Salmo, para que o javali da mata virgem não a devastasse. Tirou os espinhos, as pedras e as ervas daninhas, como vimos na primeira leitura, criando assim um ambiente no qual a vide ou a videira pudesse dar o seu melhor. Mas não é só isso. Você sabe que nós sorocabanos aqui, acho que a turma de São Miguel e de fora também, quando a gente fala assim: fulana está namorando fulana de tal, aí a família, os primos e as primas, quando se concentram, perguntam assim, em off, né? Na hora do churrasco, da breja: e ele trata bem ela? Se ele tratar muito bem, a turma responde: menina, trata bem, ele dá tudo para ela, do bom. Sabia que vocês vão saber. Do bom e do melhor. Esse homem deu para a vinha tudo do quê? Do bom e do melhor. Tinha algum motivo para essa vinha desandar? Sim ou não? De jeito nenhum. Mas eu não terminei. Tem mais mimos. Ele mimou a vinha, tem mais mimos.
o lugar onde ele a plantou é um dos mais privilegiados de Israel. Ele a plantou na encosta de uma colina verdejante, porque como sabemos e nos ensinam os enólogos e enófilos de plantão, que as melhores uvas são produzidas em lugar de muita insolação. Os vinhos do Novo Mundo, aqui da América, da África, da Austrália, da Oceania, os melhores vinhos e as melhores uvas provêm de lugar de muita insolação. Veja, por exemplo, o sucesso das uvas Malbec na Argentina, porque tomam lá em Mendoza, porque tomam bastante insolação. E assim, a coloração dessas uvas seria, pois, intensa. Seriam uvas de primeira qualidade que dariam vinhos de excelente paladar. Pronto, já introduzi. Todavia, parece que a vinha não correspondeu a tanto amor e a tanto cuidado assim, produzindo uvas selvagens, cujo texto original, em hebraico, não está escrito nem uva selvagem. É chato que está escrito lá no original, deram uma mansada aqui em português. No original diz que a vinha produziu uvas podres e fétidas. Nossa Senhora, foi isso que aconteceu. Então o que nós vemos na primeira leitura? Ingratidão por parte da vinha e decepção por parte do agricultor. Isso foi no Antigo Testamento. Agora nós podemos ir para o Novo Testamento, no Evangelho, onde nosso Senhor Jesus Cristo, através de Mateus, conta para nós de novo o cântico da vinha, mas faz uma alteração interessantíssima, que pode passar desapercebido, mas estou aqui para não deixar que passe. Então veja que interessante, no Evangelho, novamente, nós vemos uma vinha, sim. Nós vemos o proprietário da vinha, sim. Nós vemos que a vinha foi bem cuidada, sim. Mas nós vemos agora um diferencial. Não é o dono que cuida da vinha. Ele arrendou a vinha a algumas pessoas e foi viajar para onde? Para o exterior. Embora a gente fale o português, né? De vez em quando é bom voltar para o dicionário. Porque a gente às vezes esquece a riqueza dos conceitos de algumas palavras. Então, a turma fala assim, consulta o pai dos burros. Não é verdade. Dicionário é pai dos inteligentes, daqueles que querem saber com maior propriedade e profundidade das coisas. Isso é muito bonito, belo e verdadeiro. Por isso, consulte com frequência os dicionários. De acordo com o dicionário, a palavra arrendar, a gente sabe, né? Grosso modo o que significa, mas é bom olhar o dicionário. Arrendar, vamos lá. Dar em arrendamento. Conceder, entre parênteses, propriedade imobiliária para uso provisório, mediante pagamento. Diz-se arrendar terras a alguém. Então isso é arrendar. Quem vem de cidade pequena do interior, Sorocaba está virando uma metrópole, né, cada vez mais. Mas eu me lembro muito bem quando fui padre, aliás, seminarista, nas cidades vizinhas, que são belíssimas, diga-se de passagem. Por exemplo, Piedade, Tietê, Cerquilho, onde ainda há muita terra e plantação, é comum que as pessoas arrendem as suas terras. Não é verdade? E o mais interessante ainda é que essas pessoas arrendam suas terras geralmente não com contrato. Eles arrendam de boca. Né? E para arrendar de boca é preciso ter muita, venhamos e convenhamos. Mas aqui também pode nos surgir uma outra pergunta. Mas padre, na língua portuguesa então, qual a diferença entre arrendar e alugar? Vamos de novo voltar para o dicionário e agora para o direito. Uma diferença importante entre arrendamento e aluguel é que o arrendamento geralmente envolve um contrato de longo prazo, que pode durar anos e décadas, enquanto que o aluguel pode ter contratos mais curtos, como de meses ou até mesmo de semanas. E aqui nós já temos uma coisa muito legal. O dono da vinha, respondam para mim, pergunta retórica, é aquela que fazemos sabendo a resposta, mas é bom. O dono da vinha arrendou a vinha ou o dono da vinha alugou a sua vinha? Respondam-me. Arrendou. Arrendou. E o arrendamento é a longo ou curto prazo? Longo. Olha que coisa bonita. A sua vida te está arrendada.
a sua família te está arrendada. A tua esposa e os teus filhos te estão arrendados. O seu trabalho te está arrendado. E vamos resumir. Os seus dons estão arrendados. Mas aqui nós temos uma coisa muito bonita que eu tenho que falar para vocês. O desejo de Deus, se você não entendeu isso você entenda. O desejo de Deus é que você viva muito. Se tem uma coisa que entristece o coração de Deus, sabe o que é? Morte prematura. Porque no plano de Deus, Ele te criou para nascer, crescer, se desenvolver, envelhecer e depois voltar para Ele. Quando acontece uma morte por acidente, uma morte de um jovem por doença, o coração de Deus se entristece. Aí você fala, mas por que Ele não faz nada? Não é isso. Por causa do pecado original. Enquanto ainda houver na terra uma única vontade que não reza, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu, o mal ainda vai entrar uma brecha para esse mundo. Então Deus fala assim, olha, no mundo de vocês, infelizmente não são todos que querem a minha vontade. E qual que é a minha vontade? Que você tenha vida, que o pecador se converta. Eu quero que vocês morram, filhos, de velhice. E que terminando a velhice de vocês, suavemente vocês voltem para o papai, vocês voltem para mim. Eu quero que vocês vivam tantos anos para vocês poderem se tornar o projeto que eu delineei para vocês. Olha que bonito, a sua vida não está alugada. A sua vida está arrendada por um longo contrato. E Deus deseja que você viva com saúde. E Deus deseja que você viva bem. Amém? Você aceita isso, sim ou não? Sim. Opa, manda para nós, né? Saúde e vida longa sobre a terra, isso que Deus deseja para cada um de nós. Por isso então, vamos conferir aí no Evangelho o versículo 33. Vamos dar uma olhadinha. Versículo 33, o texto sagrado que nos diz. O padre vai começar. Escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. E agora quero toda a igreja. Depois arrendou-a a vinhateiros. E fez o quê? E viajou para o estrangeiro. Muito bem. Quando Deus criou Adão e Eva, Deus colocou Adão e Eva no paraíso, não é verdade? Mas o paraíso, venhamos e convenhamos, era obra das mãos de Deus. Foi Adão e Eva que plantou o jardim do Éden? Sim ou não? Foi Adão e Eva que construiu o Éden, sim ou não? Não. Então o Éden pertencia a quem? A Deus. Deus. Você concorda comigo que Deus arrendou o paraíso para o primeiro casal, sim ou não? Sim. Isso, Deus quis que ele fosse seus colaboradores. O que é colaborar? Trabalhar com, trabalha comigo. Tudo que eu tenho, eu quero que seja de vocês também. Eu quero partilhar com vocês o que eu tenho. Só que o Adão e a Eva, o primeiro casal, cometeu um grande erro. Qual foi o erro? Eles quiseram tomar o paraíso de assalto para si, ser dono daquilo que era de Deus, aceitar a proposta da serpente e, prescindindo de Deus, perder o paraíso, porque eles não entenderam que o paraíso não é outra coisa senão ter Deus, que o Éden não seria paraíso se não tivesse Deus. Adão e Eva não entenderam que o mais bonito e importante não eram as coisas que o amigo tinha, era ter o próprio amigo. Está entendendo bem? E traíram a confiança do seu amigo. Não é verdade? Quando você é amigo de uma pessoa de verdade, e você ama uma pessoa de verdade, você não está interessado no que ela tem. Né? Você não está interessado nas propriedades dela. Você não está interessado em qual a profissão dela. O que você quer? Tê-la. Ter consigo, né? Ter aquela pessoa do seu lado. Não importa o que ele tem. Pode ser lá, né? Alguém que talvez não tenha onde cair morto. Mas se é seu amigo, ele vale muito. Então, olha que coisa bonita. Eu gosto do meu amigo, que é Deus, ou eu gosto das coisas que o meu amigo tem? E aí, agora, nós podemos falar uma coisa interessante. Nesses 15 anos que eu estou por aqui, né, eu vi muita coisa acontecer. Coisas bonitas e coisas tristes. Né, coisas belas, coisas feias. Eu me lembro, faz acho que uns 10 anos, gente, aqui em Sorocaba, um casal, uma família muito querida, uma belezinha, tinha criança pequena, eles moravam num condomínio famoso aqui de Sorocaba. Eles tinham um negócio, uma empresa que, nossa, foi assim, cresceu de vento em polpa. Mas o Brasil, vira e mexe, mexe e vira,
passa por aquelas crises, né? Políticas, econômicas, a questão do dólar lá em cima, e todo mundo começou a pedir água e muitas empresas faliram. A empresa desse casal, que estava tão bem, faliu, né? As pessoas começaram a não encomendar mais seus produtos, as outras empresas também foram pedindo água, e chegou um momento em que eles ainda começaram a vender essas coisas, né? Tiraram as crianças dos bons colégios, que o padrão de vida que eles tinham lhes permitia, foi colocando em escola pública, foi um baque para a criançada também, vai vendo, né? Muita gente passou por isso, né? Estou contando apenas um exemplo. E aí chegou o momento que eles venderam tudo, pagaram felizmente as folhas de pagamento, conseguiram, dos funcionários, ou seja, foram honrados, mas chegou o momento que eles não tinham mais nada, né? E perderam até a casa, perderam tudo. Então, da noite para o dia, eles não tinham mais onde morar. E nesse mesmo condomínio, eles fizeram poucos, mas bons amigos. Um casal um dia de amigo muito querido, né? Aqueles amigos que você tem de pizza e churrasco, mas não é só de pizza e churrasco, também é nas horas difíceis, né? Que de pizza e churrasco tem bastante. E aí, esse casal bateu na porta da casa deles, nesse condomínio, eles já iam, né, sair de lá. E foi ali tomar um café, né? E aí, claro que levou também um café, né? Que a coisa estava preta, levou pelo menos um bolo, né? E aí, conversa vai, conversa vem, o casal fez a seguinte proposta para eles. Falou, olha, a gente sabe que vocês estão passando, sabe que vocês, infelizmente, não têm onde ir, e isso podia acontecer com qualquer um de nós. Nós temos uma casa aqui no condomínio, né? Vocês já ouviram falar, não é muito boa, disse ele. Era humilde, que a casa era boa, que eu lembro que eu fui lá abençoar. Era bonita, bonita. Não é lá as grandes coisas, disse ele. Vocês podem ficar ali por o tempo que vocês quiserem, até a vida de vocês se aplomar, né? Fique com as crianças e tal. E eu me lembro que eles choraram muito, que relataram para mim. Claro que se sentiram constrangidos, que não quer chegar numa situação dessa, né? Ninguém gosta. Mas às vezes você precisa largar o orgulho de lado e aceitar ajuda. Aceitar ajuda. E gente, ficaram ali por uns 4, não lembro agora totalmente, tá? 4, 5 ou 6 meses naquela casa. Depois eles mudaram de condomínio, um condomínio mais simples, né? O padrão de vida baixou, tiveram que praticamente começar do zero. Mas a fé que eles tinham, o amor do esposo para com a esposa, o amor dos filhos. Eu me lembro que um dos filhos chegou a falar assim para o papai, papai, não tem problema não estudar mais lá na escola. O importante é a gente estar junto. Olha que bonito, né? O importante é a gente ficar junto. Pois bem, depois de uns 4, 5 meses, eles com muita alegria e gratidão devolveram a casa. Gente, que privilégio é ter amigos desse naipe, né? Amigos dessa envergadura, abençoados e felizes quem tem. Mas agora, eu gostaria de que vocês imaginassem comigo a história um pouquinho diferente. Isso foi o que aconteceu. Imagina se passassem 5, 6 meses e eles nada. 1 ano e eles nada. E aí também não recebem mais as visitas dos amigos. Dão um bloco no celular. E depois de 1 ano, o casal bate a porta para pedir a casa. E sai o homem na porta e fala assim, não vamos devolver, vocês que procurem seus direitos. Se você fosse um amigo, como você se sentiria? Me responda. Como? Qual uma palavra para isso? Pode falar, não tem vergonha, estamos em casa, em família. O quê? Traído! Traído! No Antigo Testamento, quando uma pessoa era traída pela esposa, ou seja, em adultério, em flagrante adultério, o marido chamava a esposa na praça, convocava a cidade e falava, atenção, julguem aí a minha situação, escutem aí. São Mateus fala que essa vinha que produziu uvas fétidas, que produziu uvas podres, ele coloca o caso da vinha e fala, amigos, escutem, porque São Mateus está colocando um caso de adultério. São Mateus está nos narrando um caso típico judaico de traição, que precisa de testemunhas oculares para a situação. Então você veja, quando Adão e Eva quiseram ficar com o paraíso sem Deus, Deus se sentiu traído. E é assim que Deus continua se sentindo em relação a nós, depois de nos dar tantas bênçãos, tantas graças, e ao invés de receber bons frutos de nossa parte, o que Ele recebe? Ingratidão, displicência, pouco caso, malemar a missa você vai?
Malemar se confessar, você se confessa, comunga de qualquer jeito. Deus está dizendo, eu me sinto marido traído. É o inquilino novamente querendo ser dono. É o servo querendo ser rei. E é a criatura querendo ser o criador. Quem de nós já teve a oportunidade de caminhar sobre um vinhedo? É bonito, né? Quem que não foi, vá para São Roque. Vai lá, na Quinta do Olivardo, né? Vai caminhar entre as videiras. E você vai perceber que entre as videiras, né, entre as parreiras, você tem, pode ser a técnica de espalda, né? Que é como o jeito que se planta as uvas. Geralmente aqui é a técnica de espalda. E você caminha no corredor. Você olha se tem cacho ou se não tem. Vai chegar um dia na minha vida, na tua vida, que Deus vai caminhar pelo teu vinhedo. E o vinhedo é a tua vida. E Ele vai passar. E quando Ele passar, depois de ter feito tudo que podia por você, entregando o filho dele na cruz, não tem mais nada mais que Ele possa fazer. Não é verdade? Ele vai procurar frutos. E é importante que a gente estude hoje quais são os frutos que Ele quer encontrar. Eu contei da primeira leitura do Evangelho e deu 7. Vamos conferir? E para ver se o nosso vinhedo tem uvinha aí ou não. Ou só tem folha, né? Vamos lá. Primeira leitura, versículo 7. Primeira leitura, versículo 7. Eu vou começar. Pois bem, a vinha do Senhor dos exércitos é a casa de Israel. E o povo de Judá, sua dileta plantação. Eu esperava deles frutos de justiça. E o que ele achou? Injustiça. Esperava obras de bondade. E o que ele achou? Iniquidade. Então temos aqui 2 frutos. Falem com o padre, por favor. Comigo. Justiça. Justiça. Bondade. Bondade. Então Deus quer que você seja uma pessoa justa. Trabalhou para você? Paga. Emprestou? Devolve. Não sabe? Não fala. Seja uma pessoa justa. Seu patrão espera que você está trabalhando? Trabalha. Seja justo. Qual que é a segunda? Seja uma pessoa boa. Uma pessoa de bom coração. Quem é bom só tem a ganhar. Agora veja, quantos frutos vocês viram aí? Falta quanto? Onde estão os outros 5? Na segunda leitura. Vamos lá. Versículo 8 da segunda leitura. Eu vou começar. Quanto ao mais, irmãos, ocupai-vos com tudo que é verdadeiro. Então, verdade. Que mais? Respeitável. Respeito. Que mais? Justo. Voltou. Justiça. Que mais? Puro. Pureza. Aqui também falar uma coisa para vocês. Pureza. As pessoas que não têm Deus são maliciosas. Isso vale para homem e para mulher, mas mais para homem, porque os homens têm mais tendência a serem mais sem vergonha nessa área. Se você não consegue olhar para uma mulher bonita e falar, puxa, que mulher bonita, rapaz, louvado seja Deus por fazer alguém tão bonita assim, e pronto, não virou pecado. Agora olhou uma mulher bonita e um balãozinho aqui na cabeça, imaginou um monte de coisa com ela, Jesus disse, você já adulterou com ela no teu coração. E nós estamos numa sociedade erótica e erotizante. A gente não consegue fazer propaganda sem mostrar corpo nu de homem ou de mulher, ou seminu. Não é? Esses dias na escola, numa escola do Brasil aí, você viu uma menininha dançando aquela dança erótica? Você é pai, você é mãe, como que você permite seu filho e sua filha pequena andando de shortinho? Rebolando até o chão? Você não é um pai católico, você não é uma mãe católica? Vai ensinar a cantar Mãezinha do Céu, não sei rezar? Vai ensinar a cantar a música Santo Anjo da Guarda? Onde já se viu, gente do céu? Onde que nós vamos parar? Outra coisa, você é homem, não consegue ter uma piadinha que não tenha malícia? Deus gosta de piada, você não sabe, fique sabendo. Porque Deus é bom, bem-humorado, Deus adora alegria. Pode dar piada, pode contar para mim também que eu adoro. Agora, foi para malícia, para sexualidade, é do demônio, não é de Deus? Se para ser engraçado você tem que falar besteira, você é um péssimo comediante. Se tem uma coisa difícil, é você fazer o humor com o cotidiano, o cara tem que ser bom. Que fazer humor, não posso falar essa palavra aqui, fazer humor com baixaria
melhor essa palavra. É muito fácil, tá? Às vezes você é homem, não consegue sossegar seu facho de ter uma conversa decente com uma mulher no direct do seu Instagram. Tudo leva para o outro lado. O que é isso? Larga a mão de ser moleque. Seja um homem de verdade. E isso estou falando para os solteiros. Casado, acho que eu nem preciso falar. Né? Esposas, tenham a senha do Zap Zap, hein? Tudo bem. Ai, ai. Pureza. Né? Quanta malícia. Tudo leva para o outro lado. Credo, coisa feia. Né? Casal de igreja que eu vejo que tem malícia, eu já vou excluindo. Não vou nem botar bola, não. Fica não. Olha aqui, paz de Jesus. Tchau, tchau. Tô fora. Quero nem saber. Eu vejo só uma vez, não vejo mais. A próxima, que está escrito depois de pureza. Amável. Amabilidade. Seja uma pessoa amável, doce. A palavra de Deus é bonita, né? Não sei como que tem gente que dorme na missa. Eu fico bobo de ver. Ou fica no celular. A próxima. Honroso. Tenha honra. Você tem que cobrir o sobrenome da tua família de honra. Quando um rapazinho faz a faculdade e sobe naquele palanque para receber o canudo, naquele dia ele honra toda a sua família e cobre a sua família de glória. Quando você recebe um prêmio por ser um bom profissional, você cobre o sobrenome do teu pai e da tua mãe de glória. Mas quando o seu nome sai nos jornais, na bocada, na ladruagem, na safadeza, você cobre o sobrenome da tua família de lama. Honra o teu pai e tua mãe, depois de adulto, dando orgulho para sua família. Honra! Está faltando em nossa sociedade honra. E ele continua. Tudo que é virtude, são 7 virtudes. E no final, ou de qualquer modo mereça louvor. Meu filho e minha filha, aqui está cheio de jovens. Meus jovens. Cubram tua mãe e teu pai de orgulho. Dê alegria para ele e para ela. Como é bonito quando uma mãe fala: ó, meu filho, padre, é um bom dentista, é um bom médico, é um bom professor, é um bom policial, né? É um bom marido, é um bom pai. Oh, coisa linda, né? A gente fica até emocionado. Né? Para terminar, Padre Léo XIII, que escreveu um livro excelente, indicação bibliográfica, chamado A Fé Explicada, quem gosta de ler, né? Nos fala de uma maneira didática sobre o Espírito Santo e os frutos do Espírito Santo em nossa vida, como resultados da graça santificante, das virtudes e dos dons que acompanham a presença do Espírito Santo. E qual que é o exemplo que ele dá? Ele diz assim, e aí eu quero que vocês imaginem comigo esse exemplo. Se um professor de biologia, ou de ciências, ciências naturais, começar a explicar para a criançada que nunca viu uma macieira, aqui no sul do Brasil, tem uma ali no Rio Grande do Sul, né? Aliás, Santa Catarina também, belíssimas macieiras, né? Quem já foi lá, vale a pena ver, como é bonita, né? Um pomar de macieiras, quem nunca viu, veja. E se ele vai ensinar para a criançada o que é uma macieira, naturalmente ele vai falar das raízes, do tronco, dirá que o sol e a umidade fazem a macieira crescer, e explicará para a criançada, num jeito que elas entendam, quais são as condições climáticas ideais para que aquela macieira cresça e produza. Mas ele não dará uma aula boa, ele não conseguirá concluir a sua explicação se ele falar tudo que é uma árvore, tudo que é uma macieira, como é o clima, se ele terminar essa aula sem mostrar o que para as crianças. Quer que comece tudo de novo? Eu vou explicar de novo. Um professor está ensinando para as crianças que é uma macieira, certo? Ele mostrou como é a árvore, mostrou como é a raiz, mostrou como é o clima. As crianças falaram muito interessante, mas a aula não pode terminar se ele não mostrar o quê? É um fruto.
Se ele não mostrar, a maçã. Pode tirar foto. Não estou fazendo propaganda da Apple. Não é verdade? A aula vai ficar boa. E de preferência no final, que elas... Como? Eu não posso ter que usar na missa das 6 ainda. Estou de jejum. Aí você fala assim, ai padre, você começa com uva, termina com maçã, você está doido. Não estou. Do mesmo modo que eu não posso explicar o que é uma macieira se eu não mostrar a maçã, eu nunca vou saber o que é um católico, uma católica, se eu não mostrar os frutos de um católico. Os fariseus eram muito bons em cumprir lei no templo, eles tinham 613 normas para cumprir, cumpriam, só que era tudo da boca para fora. Iam no templo, adulteravam, roubavam, não pagavam seus funcionários. Então isso deixava Deus muito triste, porque era uma macieira, sem maçã. E agora eu faço uma pergunta. Você vem à missa com alguma frequência, alguns de vocês há alguns anos, né? Eu sei que você e eu, nós dois, somos pecadores. E tem muita coisa ainda para Deus corrigir em nós, isso eu tenho certeza. Mas se você está vindo à missa e continua sendo um pavio curto, continua sendo mulherengo, continua sendo mentiroso, malicioso, ladrão, viciado. Se você tem vindo à missa e não percebeu uma mudança, veja, não precisam ser várias. Eu estou falando uminha. Você não percebeu nenhuma, então alguma coisa está errada. Eu me tornei um marido, uma mulher e um pai melhor ao longo desse tempo frequentando a missa? Se houve uma mudança, já é um bom começo. Se não houve nenhuma, então o caso da vinha pode ser o teu. Do mesmo modo que não dá para descrever uma macieira sem maçã, não dá para descrever um católico sem as virtudes. E Jesus já disse, pelos seus frutos os conhecereis. E agora, um último caso que eu escutei por aí. Um leigo famoso que pregava, foi convidado para pregar num estádio de futebol com 50 mil pessoas. O bispo chamou ele. Ele falou, nossa, o bispo está me chamando. O bispo falou assim, olha, nós vamos ter várias palestras. Você vai abrir. Ele falou, eu? E qual que é o tema? E o bispo falou, você vai pregar sobre o que é um pai cristão. Mas por que eu? Porque você é um bom pregador e é um bom pai, um bom marido. Então eu escolhi você. Ah, mas será que eu sou capaz? Ele falou, não, você é. Esse homem tinha 3 meses para preparar a palestra, mas não dormia, nervoso. Chegava do serviço, ficava com a cara atolada no catecismo, na Bíblia, nos livros, uma loucura. E foi 3 meses. Um dia ele estava estressado, o patrão xingou ele, chegou lá em casa, tomou um banho correndo, jogou todos os livros no carpete, deitou ali no carpete, estudou, não entrava na cachola. O que eu vou falar para 50 mil pessoas? E o molequinho, ele tinha 3 filhos, o de 6 anos chegou, papai, o que você está fazendo? Vai lá, moleque, estou estudando, pesquisando. E o menino não saiu não. Está pesquisando o quê? Aí ele já estava cansado, não saía, fechou o livro. Pai, está pesquisando o que é um pai cristão. Mas o menino tinha só 6 anos. Eu, pai, e o que é um pai cristão? O que é um pai cristão? Eu falei, como é que eu vou explicar para esse menino? É teologia, né? Catecismo. Eu falei, ó filho, um pai cristão é alguém que cuida bem da esposa, da mamãe, brinca com o filho, leva ele no Parque das Águas, leva o cachorro no cachorródromo, vai buscar a filha na escola, ajuda a mamãe a lavar a louça, nunca grita dentro de casa, resolve tudo na conversa. Um pai cristão, filho, é assim, um pai que toda criança gostaria de ter. E aquele filhinho pequeno, pensativo, com aquela naturalidade própria das crianças, com o dedinho na boca assim. Nossa, pai, eu acho que eu nunca vi um pai cristão. Existe.
A partir daquele dia, aquele pai percebeu que deveria não só refazer a sua pregação, mas deveria também começar a reconsiderar a própria vida. Eu acho que nós também. Amém. Amém.